Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é uma versão reduzida, editada, os cortes de uma entrevista que eu tive recentemente com um de meus alunos, o Wesley, onde ele conta a sua trajetória para conseguir a primeira oportunidade como dev. Se é um assunto que lhe interessa, esse vídeo vai lhe dar uma versão reduzida da entrevista. Se você gostar e quiser ver a entrevista completa, você confere aqui no canal na área de lives. Combinado? Então, bom vídeo. Boa noite, Wesley. Boa noite, Luiz. Tudo jóia? Tudo bom? Fala da onde, Wesley? Fala aqui de Itu, interior de São Paulo, de onde tudo é grande. Velho, só que a gente ouve falar, né? Me conta, quantos anos você tem? Eu tenho 28 anos. Não é moleque, então, né? Não comecei ontem na área de TI, né? Só novo no mundo dev mesmo. Show de bola. Isso é interessante, é um primeiro tabu, vamos dizer assim, né? Que a gente quebra um pouco, que a gente associa muito a galera de dev, uma galera muito nova, ali na faixa de 18, 19, 20, e as pessoas estão mais próximas ali dos 30, muitas vezes já se sentem um pouco intimidadas de começarem uma carreira nessa área, né? Na área de dev especificamente como júnior, né? E você já começou há algum tempo na área de tecnologia, mas como dev é a primeira vez full time como dev júnior, isso? Isso, já trabalhei na parte de infraestrutura, suporte, parte de manutenção, né? Parte mais informática, mas assim, como dev mesmo, propriamente dito, é a primeira vez que eu tô tendo essa oportunidade aí. Massa, massa. E depois da escola, você buscou alguma formação específica? Como é que foi essa? Eu tentava, cara, porque, assim, era muito caro os cursos aqui, né, na minha cidade. Assim, para a condição que a minha família tinha. Então, a gente não tinha como bancar um curso que a gente está falando em 2011, 2012, um pouco antes, dali, 2010, você fazer um curso, assim, profissionalizante era uns 300, 200 reais. Né? Então, assim, pro orçamento da família, né, brasileira é muita coisa, né? Então, eu tinha muita vontade de realmente fazer, mas nunca tive a condição, acesso fácil a cursos pagos, né? Então, a minha fonte de conhecimento, cara, era mexer mesmo, hands-on, queimava, tentava trocar, descobria por que queimou, porque deu tela azul, e foi isso. E foi assim por bom tempo até eu entrar na faculdade. Aí sim, acho que eu tive meu primeiro contato, assim, de fato, com estudar, né? Ter um professor ensinando, né? Os conceitos de TI. Massa. Você fez qual faculdade que você entrou? Hoje eu faço uma faculdade EAD, mas na época, foi em 2011, 2012, eu fazia na FATEC aqui de Itu, faculdade pública do estado, né? E era muito bom, cara. E nessa época você já queria ser dev ou você ainda estava naquela informática geral? Era o cara do TI, né? Sim. Eu já trabalhava com informática na época, né? Fazia biquinho, eu trabalhava numa empresa fazendo manutenção de impressora, essas coisas, computador, né? Mas sabia um pouquinho de redes ali, um pouquinho de edição gráfica, mas programação mesmo, bulhufas, né? Na verdade, sendo bem sincero, eu repudiava o fato de eu pensar que ia ser programador, porque eu pensava que não era para mim, né? Eu sempre tive muita dificuldade com problema matemático na escola, assim, né? E eu, na minha cabeça, eu pensava, pô, se eu não sou bom com essas coisas, eu não sou um bom programador, né? Eu imaginava, assim, sendo até chulamente falando, né? O peãozão do TI, né? É só mão na massa mesmo, tomar choque, cortar dedo, limpar cabo de rede, né? Eu pensei que eu nasci para isso, né? Mas programação foi a última coisa que passou na minha cabeça, cara. Foi no Que meu. coisa curiosa. E tanto que quando as matérias de programação na faculdade, cara, eu não era muito bom, não, cara. Eu era muito ruim. De verdade mesmo. Eu não entrava, assim, não eram os professores eram ruins, né? Eu mesmo não me via. Eu acho que por conta desse bloqueio que eu tinha na minha cabeça, falando, eu não sou bom, ali mesmo eu já me limava, já não conseguia absorver o que os professores ensinavam. E é engraçado porque
umas barreiras que a gente mesmo se coloca, né? Que depois de um tempo você pensa, que besteira que, né? Que eu criei o bicho de sete cabeças na minha mente e não era, né? Isso é bem interessante esse ponto, né? Porque eventualmente eu ouço, né, não dos alunos dos meus cursos, mas ouço, modo de dizer, né, leio em grupo de Facebook, coisa assim, o pessoal trazer aquela coisa de, tem que nascer para isso, não, tem que ter o dom, tem que não sei o quê, né? E daí eu ouço um relato como o seu, por exemplo, de que você sequer se julgava, né? Você se autolimitava, incapaz de se tornar um programador, né? E era algo completamente da sua cabeça mesmo, né? Tinha colegas dentro da minha empresa que programavam e vira e mexe a gente conversava disso, né? E os caras falavam, não, eu tô fazendo um projeto aqui, assim, assado, do TCC, né? Eu tô fazendo um freelance aqui. Eu olhava, cara, como você consegue, cara? Isso aí não vai, não vai. Isso aí, meu Deus do céu, que dor de cabeça que você tá levando pra você, cara. Vai fazer outra coisa. Aí é engraçado. Aí eu lembro que tinha um rapaz no meu setor lá na época, que ele fazia as ferramentas internas lá, né? Ele era tipo o Luiz Tudo lá da minha empresa. E fazia tudo lá, cara. E esse cara, ele arrumou um emprego como dev. E os projetos dele ficou. Só que assim, como não era uma empresa que tinha assim, o foco no desenvolvimento, né? Mas ainda assim tinha esses projetinhos, precisavam de alguém para continuar tocando esse projeto. E assim, alguns morreram na praia, né? Mas eu lembro na época eu tinha uma apostilinha, cara, de VB. Uhum. E eu tava lendo e uma coisa que me chamou a atenção, eu lembro que tinha um joguinho de jogo da velha, ensinando a fazer jogo da velha lá. Coisa toda porco, né? Cheio de if else lá, mas. E eu lembro que eu peguei para praticar e fui fazendo. E nisso um amigo meu viu, né? Falou, que legal você vai fazer isso aí. Cara, no que ele falou que eu conseguia programar, né, entre aspas, né? Só seguir o que tava na apostila lá. O meu supervisor na época falou, você consegue? Precisava de uma ferramentinha, assim, você consegue fazer? Aí eu olhei assim pro cara e falei, meu Deus do céu, cara. Tá O que você quer, desesperado. que você quer que eu faça, cara? Não preciso de um negócio que faça assim, assim, salve no documento, acabou. É coisa fácil, 2 palitos. Vamos lá, vamos fazer, meti a cara. Aí foi o meu primeiro contato mesmo com desenvolvimento, assim, sem seguir apostila, sem seguir professor de faculdade, né, trabalho de escola. Foi o primeiro, assim, meu primeiro projeto de fato, né, foi aquele ali, foi onde, como eu posso dizer, foi meu primeiro hands-on mesmo como programador, né. E o engraçado é que eu falei, não, beleza, eu vou fazer o sistema, faço, né. Eu falei que eu vou fazer, mas como que eu vou fazer isso, né? Eu não sabia nem por onde começar, né? Falei, bom, vou pegar tudo que eu tenho de material. Fui lá, peguei minha apostila de C Sharp da professora da faculdade, peguei minha apostilinha de VB, peguei uma apostila que eu tinha lá do meu irmão, cara. Ele fez um curso de HTML e largou no meio do caminho também. Eu peguei lá, eu nem sabia que não ia nem precisar de HTML, mas eu peguei a apostila lá para ler, não sabia nem por onde começar. Ia ser desktop, no caso, né? Não, foi. Aí eu fiz em VB. Onde que eu tenho mais fonte de consulta, né? É aqui. Você tem uma noção, Luiz, esse primeiro programa meu, ele não registrava nem banco de dados, cara. Ele salvava num bloco de notas, tipo um CSV, né? Uhum. Porque eu não sabia usar o SQL, né? Um banco de dados assim. E foi através desse programa, um programa simples, né? Os caras na minha empresa até brincavam, né? Tinha um apelidinho lá pro programa, chamava de programinha. Porque ele fazia as coisinhas pequenininhas, né? E várias coisinhas pequenininhas, mas não era um programão, assim, né? Uhum. Na brincadeira, foi bem na brincadeira mesmo, né? Porque até então eu ainda não me via como programador, né? Apesar de eu já estar fazendo um programa, já estava desenvolvendo, né? Vira e mexe eu fazia lá meus controles de qualidade, né? Eu saía perguntando para a pessoa, o que você acha que dá para melhorar aqui e tal, né? Mas, assim, foi muito gratificante, assim, hoje, né, olhando assim, né, porque foi o acaso, mas sem esse acaso eu não tinha chegado onde eu tô hoje. E também não era minha função ser programador, eu era suporte, mas com demandas como essas também de pequenos programinhas, precisava fazer um sistema aqui para controlar os memorandos, para controlar os chamados não sei do que, e eram as coisinhas em Axis, em VB também,
foi aí que eu comecei não, a gente nem chamava de portfólio, né? Foi conhecer essa palavra anos depois. Mas foi aí que eu comecei a construir os primeiros sisteminhas que depois eu comecei até a usar como é que pode dizer assim, como autopromoção, né? Digamos assim, para se vender como programador, né? E quando surgiu a oportunidade, eu e mais um amigo, a gente foi escolhido, né, para assumir isso por conta desses projetos pequenos aqui a colar, né, chamaram a gente por conta disso, né, porque a gente já tinha, se fosse colocar todo mundo, né, na mesma régua ali, a gente se destacava, apesar da gente não ser nada excepcional de programador, mas a gente sabia mais do que muitos ali, né. E foi legal, cara, porque aí de fato eu comecei a cogitar, não, eu acho que aí vai dar certo, isso 2016. Então você vê de 2013 ali até 2016, 2017, eu só brincava de programar, né? Assim, não procurei me desenvolver. Eu fazia, precisava de uma coisa, como eu vou fazer? Aí ela fazia, funcionou, beleza, tchau. E voltava para meu mundo lá de redes. Foi quando o meu amigo, que fazia, éramos dois, né, saiu da empresa. E aí, de fato, o negócio ficou feio, porque ele que dominava mais a programação, né? Ele era o programador de verdade, né? E ele saiu, ficou os projetos dele, mais uma vez, né? E mais uma vez o acaso, porque se ele não tivesse saído, provavelmente eu ainda estaria nessa zona de conforto, né? Me desafiado a aprender mais, visto, né, de fato, que programador não é estar em zona de conforto. Na verdade, programador, desenvolvedor, né, qualquer um da área de TI, eu acho, né, não se pode dar o luxo de ficar na zona de conforto. Né? Tem que fugir. Se você está na zona de conforto, fuja que tem coisa errada. E foi nessa saída dele que eu percebi isso, cara. Eu falei, puxa, realmente eu preciso estudar. Aí entrou o Luiz Tuz na minha vida. Que ano isso? Foi em 2000, finalzinho de 2018, 2019 ali, mais ou menos. Um pouco antes da pandemia começar. Comecei com alguns cursos, né, Udemy, né, cursos gratuitos, tudo mais. E aí eu conheci Node, né, um pouquinho de JavaScript, aí melhorei o meu CSS, né, mas até então ali, né, com os passos curtos, sempre cauteloso, né, falei, não, isso aqui é demais para mim, vou dar uma segurada, vou focar aqui no simplesinho, vamos por parte. E foi quando surgiu uma demanda muito grande de procedimentos, processos, aplicações que demandavam conhecimento que eu não tinha. Um simples disparo e-mail em massa para uma base de, na época, sei lá, 10 mil e-mails, que é uma coisa assim, hoje em dia simples de se fazer, para mim era, meu Deus do céu, acabou meu mundo, como que eu vou fazer? Foi que aí eu conheci o blog, né? Conheci o blog, estudei, quando eu vi o material, falei, puxa vida, né? Dá para ser simples e fazer as coisas acontecerem também, né? E perder o medo de arriscar, né? De crescer. Porque nesse ponto de se desafiar, você vai criando um gosto, cara, por estar sempre se desafiando, né? Quando você fala, putz, não dá, realmente dá para mim sair dessa zona aqui e eu não correr risco, né? Porque na minha cabeça eu não podia correr risco de perder emprego, né? E dá-lhe, cara, comecei a estudar, e aí sim, enfim, né? Depois de um ano e meio estudando muito, dia e noite praticamente, acordava 4:30 da manhã antes de trabalhar, estudava, ia trabalhar, voltava, chegava, fazia minha faculdade, estudava um pouquinho até antes de dormir, e foi o que, assim, eu estudei muito para suprir o tempo que eu fiquei ocioso e que eu fiquei na zona de conforto, né? Aí hoje eu vejo, né, o quanto malefício me trouxe ao invés de benefícios ficar nesse comodismo, né? Porque são coisas que eu, sei lá, eu comecei a estudar mesmo na faculdade em 2012, né? Se eu tivesse estudando desde lá, o quanto eu já não teria colhido, né? Se eu não tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, né? De correr atrás, de não se acomodar, buscar. Mas era ainda muito com viés de suprir a demanda do desafio da empresa que você estava. Em que Exato. momento você decidiu assim, cara, eu vou virar dev? Foi a partir do momento que eu fiz um network, né?
Eu acho que assim, você tem uma coisa que é poderosa no mundo dev, é a capacidade da gente trocar conhecimento. E eu, por sorte, encontrei pessoas muito boas, assim, que me deram insights poderosos, porque aí sim eu percebi o potencial da área, eu percebi o potencial, meu potencial mesmo de estudar tudo mais. E aí eu falei, não, realmente dá para ser dev, sim. Não é uma meta impossível. Eu sei que o caminho é difícil, há muita coisa a ser feita, nunca, assim, hoje é muito claro para mim, coisa que não era há 5, 6 anos atrás, que é o fato de estar em constante reciclagem, né? Sempre estar lendo atrás e tudo mais. Então, quando eu encontrei as pessoas certas, que me deram os insights certos, eu acho que foi aí quando deu aquele estalinho, né? E falou, não, é por aí que eu quero seguir, né? A área de desenvolvimento mesmo. Sim. Que ano foi isso? Foi no começo da pandemia, em 2020 ali, mais ou menos. Foi quando eu completei o primeiro curso, né, de Node. E assim, parece brincadeira, cara, mas assim, a base que o curso me deu, assim, 99% do que eu precisava fazer, eu conseguia fazer. Só que aquele 1% lá, né, que eu não conseguia fazer, ficava na minha cabeça. Falei, cara, eu preciso ir atrás disso. Aí vai, acha tecnologia X, banco de dados X, acha o curso X, aí você vai. Aí na hora que você entra nesse outro mundo, você vê que você tem mais um outro mundo para estudar. Aí você percebe que você entra num loop constante, né? Que você, quanto mais você quer aprender, mais você vai ter que realmente aprender. De fato, você vê que você não sabe nada. E, Sim. e isso, esse mindset foi essencial para até para seleção de vagas, cara. Na hora de filtrar a vaga de dev, né? Em um mercado muito aquecido, tem muita vaga para pleno, para sênior, né? E as vagas de júnior, né? Elas, assim, no meu ponto de vista, ainda até são muito exigentes em alguns pontos. E só que assim, eu olhava o meu currículo, olhava os requisitos da vaga, comparava uma com a outra, falava, tenho que estudar isso aqui. Aí na hora que eu chegava naquele ideal, eu olhava uma outra vaga e falava, ixi, falta mais um monte de coisa. E aí é isso, cara. É o constante aprendizado, né? E como é que você começou a sondar o mercado atrás de vaga? A primeira vez, assim, foi uma oportunidade que me mandaram, eu não fui atrás, me mandaram uma proposta, chegou pelo WhatsApp, assim, né, de um tech recruiter, né, ofereceu uma vaga para mim, e na época uma vaga, assim, que para mim não era viável, mas, assim, aí eu percebi, caramba, né, a disparidade da profissão, assim, né, da oportunidade de trabalho que foi me oferecida com ao que eu estava atuando na época, né, na empresa que eu estava trabalhando, né, então Oportunidade, o salário era muito maior, isso? salário, benefício e também, assim, na descrição da vaga, né, tinha, né, aquela bíblia, né, de coisas que você vai lidar no seu trabalho, né, e eu olhava aquilo lá e falei, caramba, se eu mexer com 3 coisas disso aqui no meu dia a dia é muito. E aquilo ali me chamou muita atenção. Porque eu falei, cara, se no meu nível eles estão exigindo isso, né, poxa, eu acho que tem que ir atrás, tem que ver. Aí foi que entra no LinkedIn da vida, né, você dá aquela busca, a primeira busca que é o divisor de águas, acho que de todo mundo quando vai procurar vaga de emprego na área, né? Você vê aquele mar de oportunidades. Nessas oportunidades que eu fui encontrando, foi que eu falei, puxa, eu vou tentar, assim, eu vou. E fui me cadastrando em todas as vagas que foi me aparecendo. O fato de ir lá, encarar um recrutador, fazer uma entrevista, estudar, fazer um teste técnico, tem um aprendizado em cima disso também, e isso te tira literalmente da zona de conforto, porque você sente, eu pelo menos me sentia muito desafiado, né? Eu levava pro pessoal, quando eu não conseguia passar na vaga, cara, eu falei, não, se eu estudei X, eu vou estudar o dobro dessa vez, e foi batendo até conseguir. E o pessoal traz muito essa questão assim de, mas eu
eu olhei os requisitos, não tenho os requisitos, será que eu aplico, será que eu não aplico? Como é que você encarou isso? Porque, pelo que eu entendi, você não tinha todos os requisitos das vagas. Não, lembro assim, eu sempre me candidatava nas vagas que eu me via que eu preenchia, assim, se não 100%, 90% das vagas, né? Que eram muito poucas, né? Assim, coisa que dá para contar numa mão. E mesmo assim, às vezes eu não conseguia nem ser chamado para uma entrevista, para uma conversa, né? A gente não passava da primeira etapa. E nisso, num ponto, desanimava muito, né? Porque assim, eu me via apto para aquela vaga e quando eu me candidatava eu não tinha o retorno esperado, né? Então, no primeiro momento foi muito frustrante, que eu acho que é o que você falou, é muito para quem está começando, esses nãos, né, viram uma frustração imensa, né? Eu até por um momento pensei e falei, não, realmente eu tô louco de tentar seguir nessa área porque, né, o que estão exigindo é uma coisa que eu não consigo chegar. Porque eu estava estudando dia e noite, dia e noite, dia e noite, eu não conseguia suprir as vagas. Mas aí é que eu falo a importância de ter um network, né? Conhecer as pessoas certas, no momento certo, né? Você procurar suas informações nas fontes boas, né? Pessoas experientes, né? Blog e tudo mais, porque nessas conversas, nessas leituras que eu fiz, eu aprendi que, ok, uma das conversas, inclusive, foi uma com você mesmo que a gente teve, não sei se você se recorda, Uhum. mas foi o divisor de águas para eu mudar esse raciocínio, né? Foi, bom, você não tem os requisitos, mas, né, isso não te impede de você se candidatar para a vaga, né? O que a gente está exigindo aqui é o funcionário ideal, né? É o mundo perfeito, né? Você pode ser um cara desse aqui, contrato ele sem fazer entrevista, mas não é. Quando você lê os requisitos, você imagina que você não é apto para aquilo. A partir do momento que eu tirei isso na minha cabeça, eu falei, não, cara, preciso aumentar. Eu lembro uma frase que você falando, eu preciso aumentar a boca do funil, né, de oportunidades que eu me cadastro, né, para então, porque depois que afunilasse, eu ia ter as oportunidades que encaixassem comigo. E foi o que aconteceu, cara. Eu parecia um spammer, eu ia candidatando em vaga, 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 e vai. Eu tô visualizando a vaga com a mentalidade minha aqui, mas eu não sei do outro lado como eles estão exigindo também. Então, assim, às vezes eu não tenho tudo aquilo que eles exigem, mas pro que eles têm, pode ser o suficiente. Então, eu acho que foi isso que me proporcionou a primeira oportunidade mesmo, né, como um dev profissional. Tem uma coisa que eu brinco que é o paradoxo da vaga, né? Porque a pessoa que tem todos os requisitos da vaga, ela não quer aquela vaga, ela quer a outra que paga mais. Lógico, Né? Né? Não, Então, porque as empresas elas sempre querem mais do que elas têm condições de pagar. Não que elas não precisem daquilo, às vezes elas precisam. lógico. Só que muitas vezes elas não têm como pagar aquele profissional, mas elas tentam, porque a tentada é livre. Né? É, Só que assim como para as empresas, né, tentar um profissional que sabe muito, pagando pouco, é livre, é do jogo, você também, talvez não sabendo tanto, você também pode se candidatar. Quem vai decidir se você tá ou não tá apto para a vaga, só tem um jeito de saber, é você submetendo e ver se vai dar match ali na vaga. exatamente. Né? Exatamente, dando a Qualquer coisa cara a diferente tapa. disso é achismo. É, aí nessas horas você tem que botar na cabeça de pecar pelo excesso do que pecar pela omissão. Porque se você ficar achando que você não vai dar certo, que aquela vaga não é para você, que não vão te chamar, não vão. Não vão. Se você ficar achando que não é para você, não vai chamar. Ali o primeiro empecilho é você mesmo. Então você tem que vencer esse próprio limite que você se coloca, né? O segundo é você fazer a entrevista. Você não se desafia, você não dá a cara a tapa, perder o medo de receber ou não, você não vai conseguir. E é a mais difícil de todas, né? É a primeira, né? É. Eu costumo. Eu tenho várias amigas que trabalham em RH, amigas e amigos, e eu costumo dizer, né? Até brinco com eles, cara, RH é pago para receber currículo.
Né? Então, cara, manda, né? Eu sempre conto, tem um vídeo no meu canal que eu conto lá como é que eu consegui. Cara, eu fazia, eu pegava as primeiras, sei lá, 5 páginas do Google, não lembro agora quantas eram, botar uma pesquisa lá na época eu procurava muito estágio, né? Ah, estágio de programador. E eu pegava, tipo, as primeiras 5 páginas do Google, mais ou menos, e mandava currículo para todas as empresas e RHs que apareciam ali. E eu fazia esse mesmo processo todos os meses. Eu era um spammer também, já devia estar lá no blacklist já de várias empresas. Minha mãe falando, quem procura acha, né? E assim, e é exatamente esse cenário que a gente, né? A partir do momento que você começa a passar a fazer parte de processos seletivos, que você mesmo tendo as recusas, né, você aprende, né, como se comportar numa entrevista, fala, puxa, aquilo que eu falei, né, nossa, podia ter falado de outro jeito, ou às vezes um desafio que você entrega, fala, puxa, podia ter feito outra coisa, eu deixei de fazer. No meu caso, eu lembro que quando eu conversei com você, o primeiro teste que eu mandei, eu não fiz os testes unitários, né, eu falei, puxa, eu não vou mandar porque meus testes não são bons. Você falou assim, cara, foi pior você não ter mandado teste nenhum do que ter mandado teste ruim. Então, assim, essas coisinhas, né? Você vai mudando seu mindset, você vai vendo assim que cara, tem que pôr a cara a tapa. Não tem jeito, meu. Não, esquece. Se você não sentir medo de receber um não na cara, de crítica, meu, até se você conseguir, você não sobrevive na profissão. Não vai adiante, né? Não. E chutando assim, né? Você não deve ter um número exato, provavelmente. Quantas entrevistas você acha que fez? Até conseguiu sim. Ó, assim, spamando uns currículos, eu consigo chutar aí umas 100, 150 vagas eu me candidatei. Uhum. Isso é a boca do funil. Daí a boca do funil. foi chamado para entrevista. Quantas mais ou menos? Para entrevista mesmo, cara, sem brincadeira, umas 6, 7 no máximo. Então, lógico, obviamente, é que eu falei para você, eu me candidatei muitas vagas que às vezes naquele desespero de querer, né, não sabia filtrar. Mas assim, se eu pegar as vagas que eu filtrei e as que me chamaram, dessas filtradas foram assim 20, 25 vagas ali que eu falei, não, realmente dá para encaixar aqui. Eu passei em todas essas, eu chegava no teste lógico, fazia, passava, e a maioria eu empacava ali na conversa ou num teste mais técnico. Aí ali me sabotava, né, deixava de entregar porque eu achava que o que eu fiz não ficou bom, ou achava que era coisinha ali ou outra, né? Então, quando filtrei, caiu para 25, fiz a entrevista em algumas, aquelas 24 que deram errado, cara, foi o que eu consegui uma, e é o que eu precisava de uma, né? E para mim ficou muito nítido naquela ocasião que a gente conversou, que era mais uma questão do Wesley, né, decidir se aventurar mais, ousar mais em relação ao mercado, porque você já estava pronto. Naquela conversa que a gente teve alguns meses atrás, você já estava pronto para a oportunidade que você conseguiu agora. Às vezes a gente tá com a faca e o queijo na mão, né, e a gente mesmo acha que não dá, cara. Né, hoje programador, né, com muito orgulho, coisa que eu nunca imaginei pensar e falar lá atrás. Estou muito grato por esse espaço. E também pelo, assim, se hoje eu conseguir essa vaga, muito se deve a ter encontrado pessoas como você, né, um curso que você ofereceu, o material, o blog, que são, como eu disse, né, são coisas que sempre foram muito importantes para mim, não só pelo conteúdo do curso, mas tudo o extra curso, né, o network, né, a honestidade do material, né, de chegar. Eu nunca tive o problema de perguntar para você e, né, não ter resposta, e isso com certeza eu levo para frente também, profissionalmente. Assim, grato de verdade, e eu espero que tenham mais lives como essa, né, para outros depoimentos aí, né, que também motivem a galera aí, não só a molecada, mas aí o pessoal mais velho também, né. No mais, agradeço muito a presença de todos. Tenha uma ótima semana, ela está apenas começando, né? Um abraço aí, muito obrigado pela audiência. Valeu!